Ela tem apenas 21 anos, mas passou por situações inimagináveis. Kátia nasceu e foi criada em São José do Turvo, zona rural de Poema. E aos 4 anos de idade, descobriu uma doença rara. Começou como um pequeno hematoma na perna, uma das pernas, eu não sei te informar qual delas. E de uma noite da noite para o dia, eu já não consegui mais me movimentar, me locomover. Eu já perdi o movimento total das pernas. Um choque imenso para a família. Kátia entrou em coma diversas vezes. Para impedir que a doença se espalhasse pelo corpo, os médicos tomaram a decisão de amputar as 2 pernas dela. Na época, os médicos falaram assim, infelizmente o estágio em que a doença já se encontra, não é possível mais a salvação dela. Minha família entrou em desespero, meu pai, na época, em frente ao hospital de BH, ele tentou suicídio. Mesmo muito nova, Kátia já encarava a situação com naturalidade. Recomeçou a vida e reaprendeu a viver. Aí começaram aquelas fases, né? Crescer, ir para a escola, não foi fácil porque na época não tinha transporte lá. Eu ia a cavalo para a escola de segunda e permanecia de segunda a sexta-feira morando com as professoras na escola. E dia de sexta-feira à tarde meu avô me buscava a cavalo e eu ia embora para casa. Para conseguir a escola, Kátia precisava ir a cavalo. Isso virou um hábito natural. Hoje, montar um cavalo é sinônimo de diversão. E com a mesma destreza com que ela conduz o animal, ela vem conduzindo a própria vida. Eu acredito que tenha sido mais fácil para mim do que para eles, porque eu posso ter sofrido muito, mas o que eu sofri, eles sofreram em dobro. Porque eles, adultos, eles tinham consciência do que aconteceria, que não seria fácil a minha vida a partir dali. E pra mim não, eu era criança, era normal pra mim, os olhares das pessoas não me assustavam, era indiferente. Eu era simplesmente a criança inocente, aproveitando a vida, brincando, rindo. Ir a cavalo, morar na escola com as professoras, morar na casa de parentes, enfrentar estradas muito ruins, os desafios foram muitos. Ela chegou a desanimar. Teve uma época em que eu tive um pouco de depressão, mas eu consultei sem meus pais saberem, eu fui ao médico, consultei, e eles me passaram um remédio antidepressivo, mas eu fiz desaforo, eu não vou tomar esse remédio antidepressivo, porque se eu começar eu não vou parar mais. Cheguei em casa, comentei com meus pais o que tinha acontecido, e eles falaram assim, você que sabe, se você quiser tomar o remédio a gente compra. Mas se você não quiser tomar, você tem todo o nosso apoio para não fazer isso. Me deram essa opção. Aí eu falei assim, não vou tomar então. Prefiro o apoio da família, melhor. A coragem, o bom humor e o otimismo de Kátia são exemplos claros para a família e os amigos. É o caso da prima Juliana, da tia Marcelina e da amiga Catarina. A partir desse dia que a mãe dela assinou para amputar a perna dela, foi muita batalha. E agora, por isso que eu falo que é vitória. Muito amor, sim. Nossa, eu sei muito bem que com qualquer coisa que eu precisar, eu posso contar com ela, independente do que for. A mesma coisa dela comigo. Independente do que estiver acontecendo com ela vai poder contar comigo. Eu aplauso ela a qualquer momento, eu acho ela um exemplo que todos devem me seguir. A família é a base da vida de Kátia. Ela se diz uma sonhadora. Pensa em casar, ser mãe, estudar psicologia e sabe exatamente o que significa superação. Superação seria muito difícil descrever o que seria superação, mas um exemplo de superação seria meus pais, porque eles passaram por tudo e superaram numa boa. Eles não me veem como a filhinha que precisa de proteção o tempo todo, eles encaram como uma pessoa normal, que tem seus defeitos, qualidades, que tem seus problemas, seus momentos de rir, chorar com qualquer outra pessoa. Eu acho que se fosse no meu caso, eu não teria essa força para superar tantos problemas do jeito que ela superou, tantas dificuldades, como ela mesma falou. Para mim é muito importante, é um exemplo. E para quem pensa em desanimar de lutar, ela tem o melhor conselho na ponta da língua. Simplesmente parar de olhar para os problemas da gente mesmo, porque a gente
fala assim, tô com um problema, ele é muito grande, eu não vou conseguir resolver. Mas põe na mão de quem pode mais, Deus, Jesus, ele pode tudo, fazer tudo, resolver tudo pra gente. E não ficar quieto no canto, esperando que os outros resolvam os problemas da gente, mas ter um pouco de paciência, que Deus encaminha as coisas tudo na hora certa. E ele não faz nada de errado pra gente. Se ele dá um fardo pra gente, é porque ele sabe que a gente vai conseguir carregar ele.